Olá, colegas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Advocacia a Jato. Você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, saiba que nós estamos fazendo uma série de vídeos com um curso completo de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. O curso é completamente gratuito, tem várias aulas, vários módulos, então é importante que você acompanhe os outros vídeos de nossa série. Para isso e para não perder os próximos vídeos, faça isso inscrição no canal Advocacia a Jato e ative o sino de notificações caso queira receber a notificação dos novos vídeos. Nós faremos vídeos aqui todas segundas e quintas-feiras, então você pode acompanhar todas as nossas aulas de Direito Previdenciário, um curso completo, assinando o canal Advocacia a Jato. O tema de hoje da nossa aula são os segurados da Previdência Social. Quem são os segurados da Previdência? É importante dizer que segurado da Previdência é todo aquele trabalhador ou todo aquele contribuinte da Previdência Social que irá gozar de benefícios e serviços previdenciários. Fará jus, portanto, a todos os direitos garantidos pela Previdência Social brasileira. E nós temos um rol de segurados que são segurados obrigatórios. Por que a gente fala que esses segurados são segurados obrigatórios? Porque a nossa Constituição determina que uma das características da Previdência Social brasileira é a sua filiação obrigatória. Se você exerce alguma atividade remunerada, alguma atividade profissional no Brasil, você necessariamente tem que estar vinculado a algum regime previdenciário. Seja o regime próprio de previdência, aquele regime dos servidores públicos, seja o regime geral de previdência social, que é aquele regime do INSS, o regime que abarca aí a grande maioria dos trabalhadores aqui do Brasil, certo? Então, em razão dessa filiação obrigatória, todos os segurados que eu irei nominar aqui são obrigatoriamente também contribuintes da Previdência Social. Mesmo que você esteja na informalidade, mesmo que você esteja trabalhando na informalidade, de fato você é um segurado da Previdência e deve, portanto, contribuir para a Previdência Social. Uma vez contribuindo, você terá a garantia aí de todos os direitos previdenciários previstos nas leis, principalmente nas leis 8213 e 8212, que é a legislação do regime geral de previdência social, ok? Quais são os segurados obrigatórios? Como estão divididos os segurados obrigatórios? São categorias de trabalhadores, portanto, que estão vinculados ao regime geral de previdência social. Nós temos os segurados empregados, os segurados empregados domésticos, os segurados trabalhadores avulsos, os segurados contribuintes individuais e o segurado especial, os segurados especiais. Nós vamos ver cada uma dessas categorias, porque existem situações que podem gerar dúvidas sobre enquadramento em cada uma dessas categorias. A sociedade é dinâmica, a sociedade tem uma diversidade muito grande de contratos de trabalho, então nós precisamos olhar com atenção o enquadramento desses trabalhadores em uma dessas condições. Observe que eu falarei sobre os segurados obrigatórios, mas tratarei também sobre o segurado facultativo, aquela pessoa que não exerce uma atividade profissional remunerada, mas pretende fazer jus a benefícios e serviços da Previdência Social, portanto, contribui voluntariamente, contribui facultativamente para a Previdência, ok? Na aula de hoje nós trataremos dos empregados domésticos e dos trabalhadores avulsos, certo? Nas aulas seguintes nós continuamos a falar aí sobre os demais segurados, ok? Segurado empregado. O primeiro conceito de segurado empregado que nós temos é aquele que traz as mesmas características do contrato de emprego. Onde é que está disciplinado o contrato de emprego? Na CLT. A nossa consolidação da legislação trabalhista define o que é um empregado, o que é aquela pessoa que exerce a sua atividade profissional
mediante a assinatura de um contrato de emprego. O contrato de emprego é caracterizado primeiro pela pessoalidade, né? O contrato é feito pessoalmente entre o empregador e o empregado. A subordinação, né? Então existe aí uma subordinação entre o empregador e o empregado age, portanto, segundo as ordens do seu empregador. A não eventualidade, ou seja, o trabalho deve ser exercido habitualmente e com permanência. Não existe aquela situação de contrato de emprego celebrado exclusivamente para uma tarefa específica, né? A gente vai ver que aquele trabalho eventual, aquele trabalho contratado exclusivamente para a realização de uma tarefa, faz com que esse trabalhador esteja enquadrado em outra situação. Não é mais do segurado empregado, e sim do segurado contribuinte individual. Então é uma característica específica do contrato de emprego, do segurado empregado, a não eventualidade. E a onerosidade. Então, existe aí o pagamento de um salário, né, regular, devido a esse trabalho não eventual, né, o trabalho constante, habitual, de um contrato pessoal, um contrato feito exclusivamente com aquele empregado, né, e sob subordinação. Então, são os elementos que formam um contrato de emprego. Nessas condições, o segurado é um segurado empregado da Previdência Social. Mas também se inclui nesse conceito de segurado empregado o trabalhador temporário, aquele trabalhador que é contratado para executar a atividade de maneira temporária, como substituto do pessoal permanente da empresa, devido a uma situação de sazonalidade da economia. Então, aquelas fábricas de chocolate, por exemplo, que na época da Páscoa contratam mais, contratam na forma de trabalho temporário, não deixa esse trabalhador de ser considerado um segurado da Previdência Social. Ele é um segurado da Previdência Social e ele é um segurado empregado. O fato de ser segurado empregado tem algumas implicações. Uma delas é no campo tributário, das contribuições sociais que devem ser pagas tanto pela empresa quanto pelo trabalhador para a Previdência Social. Observe, a condição de segurado empregado é uma condição vantajosa para o trabalhador. Por quê? Porque a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição não é do trabalhador. A responsabilidade é da empresa, é do empregador. E em isso ocorrendo, imagine aquela situação do segurado que vai buscar saber quanto tempo de contribuição tem no INSS, e no INSS não existem as contribuições relativas ao período do contrato de emprego dele com uma determinada empresa. Esse trabalhador não poderá ser prejudicado pelo fato da empresa, do empregador que o contratou, não ter efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária. Ele poderá, fazendo a prova do exercício do trabalho, levando a sua carteira de trabalho, levando o contrato de emprego que ele realizou na época, ele poderá compor a prova de que exerceu a atividade profissional, que recebeu uma determinada remuneração para isso, isso é importante. Você vai juntar os contra-cheques, os extratos bancários, de que recebeu uma determinada remuneração com habitualidade, e o INSS não vai poder exigir que esse empregado, que esse segurado empregado, comprove o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária. Observe. Então é importante o enquadramento na condição de segurado empregado, porque isso protege ainda mais o trabalhador. Okay? Também é considerado segurado empregado o empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Ele fala sucursal ou agência, mas qualquer tipo de vínculo que exista entre uma filial, uma sucursal, uma agência de uma empresa nacional no exterior, seja o brasileiro, seja o estrangeiro contratado aqui no Brasil para executar essas tarefas, para exercer sua atividade profissional no exterior, ele é segurado obrigatório da Previdência Social brasileira. Ok?
Também é considerado segurado empregado o empregado de missão diplomática ou consular, aquela pessoa que vem trabalhar aqui no Brasil em uma representação diplomática ou consular. Agora observe, existe uma observação aí muito importante. Esse trabalhador que vem exercer a atividade aqui, se ele for estrangeiro não residente ou sendo um brasileiro que tem um regime próprio de previdência, ou seja, um regime de previdência que é oferecido pela missão diplomática ou consular, ele não é necessariamente segurado obrigatório dessa missão diplomática. Dessa observação, a gente já pode dizer que o brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, que é contratado por uma embaixada estrangeira ou um consulado estrangeiro para trabalhar aqui no Brasil, ele será segurado obrigatório da Previdência Social. Ele só não será segurado obrigatório se, primeiro, ele for estrangeiro não residente. Acontece muito da embaixada, do consulado estrangeiro, trazer de lá, do estrangeiro, os trabalhadores que executarão as tarefas na repartição consular ou na embaixada aqui no Brasil. Esse trabalhador, obviamente, como ele vem do exterior, ele segue as regras previdenciárias, as regras de proteção do seu país de origem. Além disso, o brasileiro que seja contratado para trabalhar nessa repartição estrangeira, ele pode também ter para si o direito de um regime próprio, se aposentar segundo as regras dessa repartição consular ou do país dessa embaixada. Então, nessas situações, esses dois trabalhadores podem ser excluídos do regime previdenciário. Não havendo regime próprio de previdência para o brasileiro, ele necessariamente é segurado obrigatório da Previdência, porque nós temos que pensar que o princípio é de proteção do brasileiro. O nosso regime previdenciário protege em qualquer situação o brasileiro que exerce uma atividade profissional aqui no Brasil. Ok? Também é considerado segurado empregado o empregado de empresa estrangeira com maioria de capital nacional. Nessa hipótese, o brasileiro é contratado para executar suas tarefas no exterior e ainda que ele esteja domiciliado no exterior, a empresa é estrangeira, porém com maioria do capital, com a condução da gerência dessa empresa estrangeira de uma empresa estrangeira, ou de uma empresa nacional, desculpe. Então, a empresa nacional, na verdade, tem a maior parte do capital votante dessa empresa do exterior, dessa empresa estrangeira. Então, imagine que a Petrobras compra uma empresa no exterior e controla o capital votante dessa empresa. Se há a contratação de um brasileiro ou de um estrangeiro residente no Brasil, vai ocorrer então o enquadramento dele como segurado empregado obrigatório da Previdência Social, certo? Então, não é o fato de ser uma empresa estrangeira que vai desobrigar essa empresa de cadastrar esse trabalhador como segurado obrigatório da Previdência Social, certo? Tanto brasileiro quanto estrangeiro residente inicialmente no país, certo? No Brasil. O cargo em comissão, servidor exercendo de um cargo comissionado. O que é o cargo em comissão? O cargo em comissão é aquela relação de trabalho que se estabelece entre uma pessoa física e a administração pública, porém, sem que seja um exercício de cargo efetivo. É aquela pessoa que ocupa um cargo de livre nomeação e exoneração. Não precisa passar por concurso público, né? Ele não foi aprovado num concurso público. Ele foi livremente nomeado para exercer um cargo de chefia ou de assessoramento. Nessa hipótese da contratação para ocupar um cargo em comissão, esse trabalhador ele não está vinculado ao regime próprio de previdência. Quando a gente tratou aqui da diferença entre o regime próprio e o regime geral, nós explicamos que o regime próprio ele é específico dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Os ocupantes de cargo em comissão não estão
vinculados ao regime próprio, portanto, e necessariamente, eles estarão vinculados ao regime geral de Previdência Social, ao INSS. O exercente de mandato eletivo. Qualquer exercente de mandato eletivo, presidente, prefeito, vereador, deputado, senador, principalmente após a reforma, após a emenda constitucional número 103 de 2019, são necessariamente e obrigatoriamente segurados da Previdência Geral, do regime geral de Previdência Social. Portanto, devem contribuir para o INSS. Não tem regimes próprios de previdência para esses políticos, esses agentes políticos. Antes da reforma existia. Quem tinha direito adquirido antes da reforma vai poder gozar desse direito. Após a reforma, não. Após a reforma, todo esse público deve migrar para o regime geral de Previdência Social. Também é considerado segurado empregado o sujeito que é empregado no Brasil de organismo internacional. Então, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, tem uma agência aqui no Brasil e contrata um brasileiro, né? Contrata alguém para trabalhar aqui no Brasil, nessa agência, nessa sucursal, nessa filial de uma organização internacional. Esse trabalhador ele será segurado obrigatório, a não ser que o organismo internacional, essa organização internacional, ofereça para ele um regime próprio. Então você pode ser aqui um empregado da Organização das Nações Unidas e ter um regime próprio de previdência. A própria ONU oferece a você um regime próprio de aposentadoria. Nessa situação, você está desobrigado de recolher contribuições para o regime geral de previdência social. Ok? E o empregado doméstico? O que é característico, o que é que diferencia a condição do empregado comum para o empregado doméstico? O empregado doméstico ele exerce as suas atividades, ele presta os seus serviços de natureza contínua, né? Tem a mesma característica lá da não eventualidade do empregado comum. A pessoa ou família, observe, não existe aqui a figura da empresa, certo? Você não está sendo contratado por uma empresa, não existe empresa que contrata o trabalho doméstico. Tem que ser a pessoa ou a família no âmbito residencial desta. Só o fato de dizer que é no âmbito residencial tem que ter o destaque de que essa atividade exercida pelo empregado doméstico não pode ter finalidade lucrativa, certo? O fato de ser no âmbito residencial não é por si só caracterizador da condição do empregado doméstico, porque você pode usar o empregado doméstico, por exemplo, para ajudar na feitura de quentinhas para vender. Se você está usando o serviço desse empregado doméstico para conseguir obter lucro, ele deixa de ser um empregado doméstico. A atividade no âmbito residencial tem que ser uma atividade sem fins lucrativos. É isso que caracteriza o emprego doméstico, ok? E o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é aquele trabalhador que exerce a sua atividade, que é contratado mediante a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Vamos explicar melhor como é que funciona essa contratação do trabalhador avulso. O trabalhador avulso ele é contratado para executar uma tarefa. Então a gente não pode confundir o trabalho do segurado empregado e o trabalho do trabalhador avulso. Existe aí uma diferença porque o trabalhador empregado exerce uma atividade não eventual. O trabalho do trabalhador avulso é eventual, porém ele não é contratado diretamente. Ele é contratado através do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão de obra. Essa terminologia de órgão gestor de mão de obra é mais específico para o trabalhador portuário, trabalhador que trabalha nos portos. Aliás, o trabalhador avulso mais característico é o trabalhador do porto, é o trabalhador
portuário. Por que o trabalhador portuário? Imagine um navio que está vindo do Japão descarregar aqui no Brasil, né? Esse navio, ao chegar no Brasil, ele não vem trazendo os empregados responsáveis pela descarga, por tirar os equipamentos. Seria um custo desnecessário para o comandante do navio. Então, o que é que ele faz? Ele chega aqui no Brasil e contrata a mão de responsável pela condução do navio, nos talvegues, pelo desembarque das mercadorias, né? Pela manutenção do navio. Então, esses empregados devem ser contratados aqui no Brasil segundo a legislação brasileira. Só que é natural que um navio internacional não tenha domínio nem a burocracia necessária para conhecer todas as legislações de todos os países por qual ele passa. Então, o que é que ele faz? Ele contacta o órgão gestor de mão de obra e o órgão gestor de mão de obra irá indicar para ele quais são os trabalhadores mais aptos para executar aquela tarefa. Então, o total desconhecimento acerca de quais trabalhadores são aptos para o serviço, da legislação que envolve a contratação desses trabalhadores, permite que ele procure um intermediador. A legislação permite que ele procure um intermediador para fazer essa negociação. Esse intermediador é o órgão gestor de mão de obra. Perceba que no caso do trabalhador portuário, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária desse trabalhador não é desse navio japonês. Não é do tomador de serviço. É como a gente chama a pessoa que contrata os serviços. Então, a obrigação previdenciária para com a Previdência brasileira é do órgão gestor de mão de obra. A contratação é feita através dele e ele faz o recolhimento das contribuições previdenciárias de cada um dos trabalhadores que ele indicou. Ok? Isso para o trabalho portuário. Menos comum, mas também possível, é a contratação do trabalhador não portuário através dos sindicatos de categoria. Então, imagina uma usina que vai contratar uma gama de trabalhadores para fazer o corte da cana, né? Essa contratação, para ser feita pessoalmente, seria uma contratação muito burocrática. Eles vão executar a tarefa do corte de cana num período curto do ano. Então, contrata-se o sindicato da categoria dos cortadores de cana e o sindicato indica os trabalhadores. A única diferença em relação ao trabalho eventual, ao trabalhador eventual portuário, é que no caso do trabalhador eventual não portuário, a obrigação de fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias desse trabalhador é do tomador de serviço, não é do sindicato. Ok? Então, as características do trabalho avulso são diferentes das características do trabalho empregado. E ainda existe essa diferença entre o trabalhador avulso portuário e o trabalhador avulso não portuário. O portuário, quem faz o recolhimento das contribuições previdenciárias, é o órgão gestor de mão de obra. No caso do trabalhador não portuário, quem faz o recolhimento é o próprio tomador de serviço. Ele só faz a contratação por intermédio do sindicato. Ok? Vamos para frente. É isso aí, gente. Nós vamos dar uma paradinha aqui no nosso curso. Falamos hoje sobre os segurados obrigatórios da Previdência, empregado e trabalhador avulso, além do empregado doméstico. Na próxima aula, nós falaremos sobre os contribuintes individuais, certo? Contribuintes individuais e os segurados facultativos, aquelas pessoas que querem contribuir para a Previdência Social sem necessariamente exercer uma atividade profissional remunerada. Ok? Espero que estejam gostando do nosso curso. Deixe aí seus comentários, vamos tentar interagir um pouco mais. Muito obrigado então a todos, faça sua inscrição e até a próxima.